Estamos de volta com o programa Ação Nacional. Nós estamos falando aqui hoje sobre o Poder Judiciário no Brasil. Nosso convidado é o Dr. Sérgio Valim, ele que é professor, também advogado, coordenador-geral do curso de Direito da Unip. Bom, doutor Sérgio, a gente estava falando da questão, citamos alguns exemplos da questão dos julgamentos que ocorreram aí do Paulo Maluf, do Dirceu, do Lula, enfim, em que a justiça às vezes prende, solta, fica em casa, não cumpre prisão domiciliar, não volta para a cadeia, vai para o hospital, enfim. E até o senhor citou uma coisa do bloco anterior que eu achei muito interessante, que é a questão assim, poxa vida, eles têm um poder aquisitivo suficiente para poder ter bons advogados e se aprofundar nessas defesas. E nós, pessoas comuns, né? Às vezes a sensação que tem, será que está sendo feita injustiça com a gente? Porque quem que tem um dinheiro para sustentar um negócio desse e conseguir inverter todo um processo? Por isso que existem, às vezes, os julgamentos de repercussão geral, que é falado no Supremo e às vezes no Superior Tribunal de Justiça, repercussão geral. Nós tivemos recentemente até uma questão julgada, você vai se lembrar, pelo ministro Barroso, com relação às presidiárias, que haveria... Gravidez, a gravidez, isso. Ele mandou que liberasse todas, não um caso específico. Ele mandou, então repercutiu, fez uma repercussão geral para todas as situações. Então tem algumas situações peculiares, tal, que é até possível gerar uma repercussão geral, mas não é o que a gente vê no cotidiano, e isso é algo que nos deixa assim, agora falando como população de uma maneira geral, nos deixa indignados, né? Porque aquele que tem poder aquisitivo, isso já está sendo inclusive falado claramente no próprio Supremo Tribunal Federal em julgamentos, a gente vê ministros falando essa questão, falou, tudo bem, nós vamos fazer isso aqui, mas é porque... mas e os outros? Como que nós vamos fazer com os outros? Ele teve condições de pegar advogado em todas as instâncias, advogados de alto gabarito, de aprofundado conhecimento jurídico, e os outros? Teriam condições? Tem ainda mais, né, doutor? Essas pessoas vêm de um outro lado, que é estar dentro de um outro poder constituído, né, poder legislativo. Sim, né? sim. E aí vem de lá e aí tem muito mais embasamento ainda do que está acontecendo e amigos e tudo mais que a gente sabe, não é real. Né, que estão mais ali, oportunidades. Mais né? oportunidades e informações privilegiadas que a população em geral não tem, né, para poder conseguir uma defesa melhor. Aliás, eu acho que tem vários políticos que conhecem mais direito que advogados ultimamente, porque estão tão, né, vamos dizer assim, ligados a questões criminais aí, que muitas vezes dão entrevistas, parece que muitos vão até estudar advocacia para poder ter uma defesa maior. Com certeza, isso acontece, com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Eu me lembro até de casos que eu vivenciei na universidade, ex-deputado, ex-vereador ou vereador, enfim. E às vezes até é importante, até. A gente está, obviamente, brincando, né, pelo lado negativo, mas tem um lado positivo também. Eu acho que quem atua na gestão pública, na atividade pública, tem que ter conhecimentos jurídicos, pelo menos básico, para de repente evitar, ignorar algumas coisas que às vezes a pessoa acha que pode e não pode, né? Não, isso não pode, porque isso a lei estabelece assim, existe um ordenamento jurídico que define como deve ser feito, né? E é por aí, né? Então, a gente tem que sempre olhar os dois lados da questão, viu, Júnior? Agora, sendo um pouco didático, o que é habeas corpus? Porque se falou muito de habeas corpus, é bom a gente esclarecer a população. O que significa o habeas corpus? O habeas corpus é um instrumento, muita gente chama um remédio, né, legal, jurídico, que ele tem como objetivo principal impedir que você tenha o seu direito de ir e vir, né, seu direito de liberdade, infringido irregularmente ou ilegalmente por uma coação ou por uma ilegalidade que venha ser praticada contra si. Então, o habeas corpus é um instrumento centenário, né?
há uma certa divergência de onde surgiu, mas quase todos os doutrinadores falam que surgiu na Inglaterra, em 1215, que os nobres naquela época, a classe dos nobres, ele fez muita pressão com o rei, com o rei, para que ele libertasse algumas pessoas que estavam sendo presas por falta de pagamento de tributo, impostos e tal. E aí, então, se criou essa figura, né, que tem como objetivo livrar alguém de uma prisão, da iminência de uma prisão, às vezes ainda não está preso, na iminência de uma prisão, que, se decretada, vai ser absolutamente ilegal, né, ou feita através do abuso de um poder de alguma autoridade. Quer dizer, ele pode barrar um processo, é isso? Até um processo, ele pode impedir a continuidade de um processo se o processo vai te gerar a possibilidade de privação da sua liberdade. Então, criou-se um processo absolutamente absurdo e que vai gerar sua prisão. Então, você pode, de repente, através de um habeas corpus, conseguir a extinção desse processo. Ou vou dizer de outra maneira, dando outro exemplo, um processo que estava correndo anos e anos, se estendendo anos e anos, e que já até tinha passado o tempo de ser julgado ou de ser decidido. E aí, esse processo, dependendo da decisão, poderia te privar da liberdade. Aí você entra com habeas corpus e tranca aquele procedimento, aquele processo, extingue o processo. Né? Então, habeas corpus ele serve para evitar uma ilegalidade ou que se volte atrás a um ato de ilegalidade que veio a ser praticado, que diz respeito à sua liberdade, ao seu direito de locomoção, de ir e vir. Tá. Nesse caso que a gente viu aí, vamos voltar com o exemplo do Lula aqui, entrou lá, foi julgado pelo Supremo, depois já entrou em outro em seguida. Isso é permitido? Então Pode-se fazer isso? Só para lembrar. Então eles entraram primeiro no Superior Tribunal de Justiça. Superior, que é a terceira instância da Justiça Federal, que a gente estava falando no começo. O Superior negou o habeas corpus por unanimidade, inclusive. E aí, então, eles entraram com o habeas corpus contra a decisão dessa decisão desse outro habeas corpus. Então, assim, você pode entrar com habeas corpus sobre o mesmo fato várias vezes na mesma grau de justiça? Não, você tem que ter alguma mudança do fato, senão não vai nem ser recebido o habeas corpus. Agora, uma característica bem peculiar do habeas corpus, né, é que ele pode ser subscrito por qualquer pessoa, não necessariamente por advogado. É um dos únicos instrumentos que pode ser subscrito por qualquer pessoa. Hoje é mais raro, mas existe ainda, por exemplo, um próprio presidiário fazendo pedido de habeas corpus, dando para alguém do sistema prisional que leva para o juiz para ver se é o caso ou não. Existe essa possibilidade. É interessante, né? Interessante, o duro tem embasamento jurídico para poder... O problema é esse, né? O problema é esse, mas... Explicar tudo. O magistrado, ele tem que aplicar o direito aos fatos. Né? A norma aos fatos. Então, se a pessoa consegue expressar, porque é direito seu de liberdade, né? É um direito humano, tá dentro dos direitos humanos, direito de liberdade. Se você consegue expressar aquela coisa ilegal, né? Porque noção de ilegalidade todo mundo tem, né? Aquela coisa abusiva, o juiz vai aplicar a lei que ele conhece. Sim. O juiz conhece a lei e aplica a lei. Sem dúvida. Gente, a gente precisa ir para um rápido intervalo e a gente volta já.